Fala turma, beleza? Seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de Upflow. Vamos agora dar continuidade a esse projeto aqui, o Contato Flow, para que você consiga já ter seu primeiro projeto de portfólio para estar mostrando aí para os seus amigos, também estar aplicando para vagas ou até para fazer freelas. O objetivo é tornar o aprendizado simples e fácil para que você, desde o primeiro momento, já consiga andar com suas próprias pernas e quando precisar tirar dúvidas, pode me chamar lá no nosso grupo do WhatsApp. E antes de tudo, peço que você se inscreva caso não seja inscrito no nosso canal. Deixe seu like aqui para poder compartilhar, para que o algoritmo, né, possa compartilhar com as pessoas. E se você já assistiu a primeira aula, deixe seu comentário o que é que você achou. Caso você esteja assistindo agora, daqui até o final, comente também o que é que você achou dessa aula, o que é que te chamou a atenção. Se tiver alguma dúvida também pode comentar aqui. E vamos lá, né? Deixa eu voltar para o Flow. Como eu falei para vocês, a gente vai dar continuidade. Vou clicar aqui no Main Wrapper e vou adicionar um component de uma estrutura de sessão que é o padrão do Client First, né? Vou clicar aqui Ctrl E, vou clicar aqui em SS, e aqui a gente vai ter um componente que foi criado previamente, né, para que eu otimize tempo na construção do projeto. Agora eu vou abrir esse componente, clicando em Shift Command A, Ctrl Shift A, e aqui a gente vai ter um padrão que o Client First segue, tá? Basicamente, a primeira div, que aqui não tem nenhum tipo de classe, né, que é esse nomezinho que a gente põe aqui, ela sempre vai ser a da seção, né, o nome da página e o nome da seção. Então, vou mostrar para vocês aqui section, para evidenciar que ela é uma seção, home, que é o dessa página, here, que é o nome da section, ou, perdão, é benefits, que é o nome da section. Feito? Então, a gente sempre vai seguir isso aqui. Aí, logo em seguida, depois da section, vem um padding global, que já vem com combo class de padding section large, né? Padding Global, eu até falei na aula anterior, são os espaços laterais, tá? Que a gente tem aqui. Eu já faço o combo class aqui com o Section Large, que é o espaçamento de cima e de baixo, assim como no Figma, né? Vocês podem observar que já tem esse padrão de 120 pixels. E aqui o container, que é a largura máxima, né? Do nossa div aqui, né? Então, ele já segue o padrão que a gente definiu lá na primeira aula. Caso você não tenha assistido, recomendo que você vá lá e comece a fazer do jeito correto. Perfeito? E aqui a gente vai adicionar a nomenclatura Home Benefits, Underline, Component. Essa é a estrutura básica de praticamente todos os meus projetos que eu faço utilizando o Client First. Você seguindo essa estrutura aqui, não tem erro. Sempre que você precisar é, fazer alguma alteração, você já vai facilmente conseguir identificar, entendeu? Vamos lá. Opa, deixa eu fechar isso aqui. Pronto. Voltando aquele conceito do Flexbox, né, do sistema de caixas aqui na web, a gente vai ter duas caixas aqui dentro do componente, né, que aqui no Figma está como Content Section, mas que na prática é uma div lá no Webflow. Perfeito? Então a gente vai ter esse aqui para o conteúdo de cima e esse aqui para o conteúdo de baixo. Então, já vou deixar aqui no padrão que a gente está vendo no Figma, que é com o Auto Layout, né, que equivale ao Display Flex, vertical, Top Center. Você vê que até o nome ó, é igualzinho, Top Center, vertical. Se você dá um hover aqui, tá lá em Top Center. Então, não tem erro, pessoal. Se vocês fizerem certinho no Figma, lá no Webflow vai estar super fácil de você entender também. Certo? Fiz isso aqui. Vou aumentar o size para 100%. Feito para que ele consiga pegar todo o espaço do container. Ctrl E, adicionar uma div. Clico na div. Ctrl D para poder duplicar. Volto para o componente. Já vou dar logo espaçamento de 52 pixels. Clico em Layout. 52 dividido por 16 rem. 3.25, maravilha. Vamos agora estilizar a primeira div, que vai seguir basicamente a mesma coisa. Ó. Vertical,
top center. Aí eu vou copiar essa nomenclatura aqui de class, que eu já expliquei para vocês, e vou colocar aqui heading wrapper. Heading, no caso, pessoal, é o estilo de fonte, tá? É o elemento de fonte aqui principal, né? Do que vai do H1 até o H6. Então, como ele é o wrapper, né? Ele vai estar abrangendo o heading e a descrição. Então a gente usa essa nomenclatura para poder facilitar. E aqui a gente vai ter um H2, como vocês podem ver, e um, um parágrafo de body. Então vou clicar aqui na div do heading wrapper, Ctrl E. Opa, H2, H3 não, H2. Vou clicar novamente e vou colocar um page parágrafo. Existe também aqui o T, que também é um texto. Aparentemente não há diferença entre eles, tá? Mas algo muito importante. Se você quiser deixar o seu projeto totalmente alinhado, né, e preparado para SEO, né, otimizado para SEO, é muito importante que você utilize nesses textos, né, de body o estilo de parágrafo. Você só vai usar o texto, né, o elemento de text, quando você for, por exemplo, colocar esses textos aqui mais simples, né? Que tem no footer, por exemplo. Então é uma boa prática de SEO, né? Você está usando o parágrafo no lugar do text, tá? Você pode usar o text aqui, como eu falei, mas se preferir pode usar parágrafo também. Vai depender do contexto, tá? Vamos lá. Basicamente, selecionei aqui o Heading Wrapper, vou dar um Display Flex, estilizar que nem lá no Figma, vertical, centralizado. Já vou alinhar também o texto ao centro, né? Justificar o centro. Ele já segue o padrão. Eu poderia usar um combo class aqui, clicando aqui em Text Align Center, mas ainda não vou entrar nesses conceitos agora. E também prefiro, em determinados pontos da página, usar dessa forma, porque, do meu ponto de vista, fica mais fácil de escalar. Perfeito? Vamos lá, copiar o conteúdo aqui do heading. Opa, veio da. Veio. Agora. Vamos dar um espaçamento, né? Para ficar igual ao Figma, 16 pixels. Heading Wrapper. Deixa aqui. Layout. 16 pixels. 16 dividido por 16 rem, que equivale a 1 rem. Só estou fazendo assim para vocês se familiarizarem, caso tenham dúvidas. Tá? Tamanho, largura máxima aqui para o heading, 692. Né? Então, vou clicar aqui no Heading Wrapper, Size, nesse Max Width, 692 dividido por 16 rem. E width de 100%. Tá, pessoal? Então, se vocês pararem para observar o parágrafo, ele não está com a largura igual aqui no Figma. O que a gente vai fazer? Vai dar um wrapper aqui com a div. Tá? Então, a gente vai colocar home, o nome da seção, benefits, underline, description, que é a descrição, né? Wrapper. O Client First, se eu não estiver enganado, já tem uma versão em português, mas eu prefiro usar em inglês, né? Porque pensando em projetos que a gente vai trabalhar a nível internacional, normalmente é o padrão utilizado. E até aqui no Brasil, normalmente, a maioria dos Webflow tem uma certa noção de inglês, né? E ainda que você não tenha, você vai começando a ter. Então é legal já se acostumar com o idioma, porque é o padrão utilizado. Vamos lá agora verificar a largura máxima. 550 pixels, né? 550, 100%. E tudo lindo. Agora vou clicar aqui no parágrafo e adicionar a classe para o tamanho, que é Text Size Medium.
E se vocês observarem, tem uma cor aqui que é Primary Gray. Então vou clicar aqui, Alt Ctrl G para dar um wrapper. Ou você pode clicar aqui em cima, Wrapper em Div, dá mesmo, tá? E aí eu vou colocar a classe de Text Color Gray. Não sei se vocês lembram, mas a gente criou isso aqui lá na primeira aula, né, na estilização do Style System. Então é super importante, pessoal, que vocês respeitem esse processo, né, de estar criando baseado no Style Guide à risca, porque isso vai ajudar você a manter a consistência e a congruência do projeto e vai otimizar a possibilidade de escala, né? Se for necessário escalar o projeto, então você vai conseguir fazer com muita facilidade. Perfeito? Vamos lá. Feito isso, Pixel Perfect é igualzinho. E aqui vamos para a segunda div dentro do componente, que é a que vai ficar esses conteúdos aqui, nesses cards. Para isso aqui a gente vai utilizar uma propriedade diferente aqui do CSS, né? Eu penso aqui, que é o grid, tá? Eu venho aqui em layout, vou clicar em grid, vou diminuir o número de rows para 1 e adicionar mais uma coluna, porque a gente tem 3 colunas aqui, tá? E apenas um row. Se tivesse umas 2 partes aqui, por exemplo, deixa eu ver como é que vai ficar, pessoal. Vou mostrar só um exemplo, né? Aqui, ó, aqui tem um row e aqui 2 rows. No nosso caso a gente não vai precisar, então é somente um e 3 colunas. Só que ele está bem apertadinho aqui, né? Então a gente vai vir no size e dar 5% de width. E aí ele vai distribuir igualmente todos os espaços para a gente colocar os cards, perfeito? Aqui eu venho clicar no grid, Ctrl E, vou adicionar uma div aqui, e essa div vai se chamar Home Benefits Underline Card. Como aqui são cartões, né? Cada um desse aqui vai ser equivalente a um card. E aqui dentro a gente vai ter o layout vertical. Eu posso fazer dessa forma, né? Clicando em Ctrl e Alt, e aí ele vai dar essa opção para a gente, né? Ou posso deixar assim mesmo também, que não tem problema, tá? Que é o padrão que vem. Como vocês preferirem. Pode clicar aqui no meio 2 vezes também, ele vai expandir, ou pode, como eu falei, Ctrl Alt. Como eu falei, existem milhares de formas de se chegar ao mesmo resultado, vai depender da sua abordagem e do que você se sentir mais confortável. Quanto mais você conhece a ferramenta, maiores são as possibilidades de você fazer a mesma coisa de maneira mais simples, tá? E aqui dentro eu vou adicionar 2 divs. Ctrl E, div, Ctrl D para duplicar. Primeira div vai ser o card wrapper ou image wrapper. Deixa eu colocar aqui na verdade card image wrapper, que aí já tem uma consistência. E aqui dentro do card image wrapper eu vou adicionar uma imagem. E aqui a imagem eu vou colocar o mesmo nome, tá? Card image, home benefits card image, dá 100% de largura para essa imagem aqui. E aqui vamos estilizar, né, o wrapper do card com esse padrão aqui, nessa cor. A gente vai clicar, background, vai colar a cor aqui. A gente não vai usar nesse caso um variable, porque é uma cor que não se repete, tá? Poderíamos usar, mas vale o contexto. Acho que existem projetos que você pode, né, refinar um pouco mais e existem outros mais simples que você não precisa
de, de, de tanto detalhismo, né, digamos assim. Espaçamento de 24 nas laterais, como você pode ver aqui, e de 40 em cima e embaixo. Então, vou clicar aqui na Image Wrapper, vou dar em Flexbox, vou dar um Display Flex, vou centralizar aqui, 24 nas laterais, 24 dividido por 16 RAM, seguro o Alt e dou Enter. Pronto, ele já vai pegar os dois lados. E em cima 40, 2.5 RAM, seguro o Alt e mesma coisa. No card eu vou dar um border radius. Se vocês observarem aqui, ele tem 20 pixels de border radius. Então, 20 dividido por 16 RAM, 1.25 RAM. Vocês podem ver aqui que ele continua pontudo, né? Mesmo com border radius. Então, vou clicar no card novamente, size e overflow hidden nessa segunda aqui. E aí agora ele vai ficar ó, certinho. Vocês podem ver aqui. Perfeito. Vamos lá novamente. Já vou adicionar as imagens. Deixa eu exportá-las aqui. Eu já otimizo o tempo porque quero facilitar, né? Poderia exportar em diversos formatos, como SVG, como JPEG, só que para JPEG eu teria que tirar essas bordas arredondadas. Vamos exportar como PNG, com suas imagens leves. Aí a gente não vai criar muitas animações para esse aqui. Então, vou exportar aqui como PNG, vou dar um replace, já está pronto. Vou aqui na página, né? Opa, deixa eu botar novamente, pessoal, vai muito rápido. Vamos lá. Cliquei aqui, cliquei na imagem, Settings, Choose Image, cliquei na pasta Contato Flow. Vamos lá, criar mais uma segunda seção, Benefits. Cliquei aqui nela, vou subir essas imagens. A PNG, no formato que eu escolhi. Seleciono as três, vou comprimir. Comprimiu, seleciono a equivalente. Opa, deu algum erro. Agora vem. Pronto. Você vê que a resolução está altíssima, porém o peso está 8.3 KB. Então, pô, nada melhor que isso aqui. Certo, agora vamos estilizar essa segunda div, que vai ser a do conteúdo. E aqui, card content, wrapper, que é do conteúdo. Vou dar um display flex aqui, que tá flex para o lado. 20, 24, 24, 20, né? Espaçamento 24, 24, 20, 18. Acho que eu vou dar 24 para tudo aqui. 1.5 RAM. Se ficar diferente, a gente muda, tá? Display Flex. Vertical. E clicar aqui no cantinho para ficar à esquerda. Perfeito? Vou adicionar aqui um H3. Tá? Que é esse aqui. E um parágrafo que eu já expliquei para vocês. E espaçamento entre eles é de 8 pixels, que equivale a 0.5 RAM. E perfeito. Vou clicar agora para copiar o conteúdo. Agora, se vocês pararem para observar, o contraste aqui está diferente, né? Então, tem que adicionar o background color, tanto a esse card aqui lá no Flow, quanto a seção. Então, vou adicionar aqui a esse card background color, vou lá no brand color, vou selecionar o white, né, de branco, não vai haver diferença aqui. Mas aqui, ó, eu vou adicionar o background
color smoke white. Ou se eu quiser otimizar também posso só smoke white. Já vai aparecer aqui background color, tá? Pessoal, algo bem importante aqui, e até uma boa prática de SEO, né, na construção de sites, seja no Webflow ou fora dele, é que a gente só pode ter apenas um H1 por página, tá? Ainda que o tamanho e o estilo sejam iguais, a gente só pode ter um elemento específico com a tag de H1, que no caso é esse aqui, ó. Eu não posso ter mais de um desses durante a página. Digamos aqui. E aqui na seção, eu ia falar outra coisa, mas vamos parte. E aqui na seção eu só posso ter um H2, inclusive esse H2 aqui está sem a classe, né? Vamos adicionar H2, Heading Style H2, que é a nomenclatura padrão do Client First para headings, perfeito? Então, só lembrando, um H1 por página e apenas um H2 por seção. Em H3 eu já posso ter mais de um por seção, porque a regra já muda um pouco, tá? Mas é bom deixar bem claro para vocês que esse é o padrão utilizado, porque futuramente quando vocês forem construir projetos ou até ajustar projetos um pouco mais complexos, isso aqui vai fazer diferença demais para o seu cliente, principalmente se for um cliente que tem muitas vendas através do Google, né, da pesquisa, seja de forma orgânica ou não, tá? Então é isso. Agora eu vou clicar aqui, peraí, deixa eu descolar para o site aqui que tem muita coisa aberta, clicar no grid, vou clicar no card e Ctrl D para duplicar. 2. Pronto, já estou com tudo aqui certinho. Vou adicionar só a classe aqui no H3 que eu esqueci. Heading Style H3. Vou copiar. Ctrl Enter para poder já ir no elemento. Clico aqui, Ctrl Enter. Pronto. E aqui vou copiar essa cor, né, que é o Gray. Copiei aqui. Eu vou Wrapper na div, botão direito, Wrapper na div. Ctrl Enter. Deveria até ter feito antes, né, pessoal? Mas acabei me passando. Vou dar um wrapper aqui também. Se você for dar um wrapper com o atalho, você clica no elemento, Ctrl Shift, ou perdão, Ctrl Alt G e já foi. Deixa eu ver só o tamanho aqui. Ah, aqui também é médio. Então, text size médio, vou copiar desse aqui. Vou clicar. Pronto. Eu poderia ter feito isso antes só de ter duplicado, né? Mas o ponto é que vocês vão fazendo aqui e adquirindo a memória muscular de como é que fazem as coisas, perfeito? É basicamente isso para essa sessão. Começar ela tá curtinho, a gente vai adicionar logo outra. Deixa eu só atualizar aqui os conteúdos certinho. Para vocês verem prática. Inclusive, pessoal, não sei se eu já mostrei para vocês, mas vocês podem clicar aqui no elemento de texto, settings, colar, ó, conteúdo, dá no mesmo, tá? Fica até melhor determinados projetos. Atualizado. Então, certinho, qualquer dúvida podem perguntar, tá certo? Vai curtindo o vídeo, deixe seu comentário, deixe seu like, não se esqueça de se inscrever também aqui no canal. E vamos agora para a próxima sessão, que é a sessão de results, né, de resultados. Então, já exportei esse elemento aqui, né, em PNG também. Por que eu exportei ele completo aqui? Porque a gente não vai criar animações complexas para esse projeto. Então, se eu quisesse animar ele de maneira mais detalhada, eu poderia exportar item por item, ou até reproduzir tudo no Flow, criar lá do zero, mas o objetivo é tornar algo simples, então não quero tomar muito tempo de vocês, para vocês entenderem sem que isso traga, digamos assim, muita carga cognitiva, né, nessa primeira parte, e aí futuramente a gente pode trazer mais complexidade para outros projetos, quando a gente for construir o próximo.
Perfeito? Vamos lá. Essa seção, a gente vai criar aqui, vou clicar aqui no main wrapper, SS, tipo de seção. Essa seção vai se chamar results, né? Então, Ctrl Enter em cima da div, section, underline, home, que é a página, results. Perfeito? Deixa eu só beber uma água aqui. E aqui dentro da seção a gente vai selecionar div, results, opa, vamos lá, home, results, component. Deixa eu até colocar essa nomenclatura. Eu vou criá-la como grid, tá? Inclusive, até para poder facilitar a visualização do que serão grids ou layouts no display flex, eu vou clicar aqui no botão direito, convert to grid. Ele só vai adicionar esse ícone aqui, mas não muda nada semânticamente. Tá? Pelo menos até onde você até pesquisar isso depois. Aqui no Home Benefits também eu vou aproveitar e fazer isso. Botão direito, convert to grid. Tá? Só para poder, quando vocês entrarem no projeto, precisarem editar, você já vai saber que aquela parte é um grid, para otimizar o tempo de edição. Aqui, Home Results Component, vem um layout, você vê que automaticamente ele já cria aqui uma grid, quando eu defino isso, ali. Apenas um row e duas colunas, né? Que vão ter 30 pixels de distância. 30 dividido por 16 vem. Pronto. Clico aqui em componente novamente, adiciono a div, Ctrl E, div. Vou duplicar essa div. Vou vir aqui e copiar essa nomenclatura para otimizar o tempo. Opa. Home Results Image Wrapper, que é o wrapper da imagem. Vou adicionar uma imagem aqui. Vou clicar em Ctrl Enter. Opa. Deixa eu copiar novamente, pessoal. Home Results Image. E dou um Enter aqui também. Ok? Agora vou clicar aqui em Size. Dá 100% de Size. Tá. E é isso, pessoal. Deixa eu agora clicar aqui em Settings. Choose Image. Vamos criar mais uma pasta aqui no nosso projeto. 3. Results. Pronto. Vamos fazer o upload da imagem que está aqui na pastinha. Sempre comprimam os assets de vocês. É muito comum eu pegar projetos de terceiros e encontrar imagens não otimizadas. Às vezes esqueço também, confesso, mas o ideal é que a gente siga as boas práticas aí para ter um projeto de alta performance. Agora eu vou clicar aqui nessa div. Home Results, vou colar, né? Home Results, você pode digitar, caso não tenha feito copy e cola. E Content Wrapper, né? Que é o conteúdo que a gente vai ter aqui. Seguindo aquela regrinha do Flexbox, a gente vai ter duas divs aqui, uma para o heading e outra para o conteúdo, né? A segunda parte do conteúdo. Então aqui, Layout, Display Flex, vertical, e vou centralizar aqui, eu vou segurar Alt e vou clicar no meio, tá? Width de 100%, certo? E aqui eu vou adicionar duas divs. Opa, cliquei em outra coisa. Vamos lá, novamente, cliquei aqui, adicionar div, duplicar.
Esqueci de dar espaçamento aqui, mas serão 36 pixels de distância, ou de gap, né? Home Results. Nessa primeira div a gente vai colocar Heading Wrapper, Display Flex, Vertical Left, Align Left. Se você parar para olhar, ó, Auto Layout, Vertical, Align Top Left, tá? Aí aqui vou adicionar um H2, Ctrl E, H2. E aqui vou adicionar também um parágrafo, Ctrl L, P. Dentro da div que vai ficar o Heading Wrapper. Vamos colocar a classe H2 aqui, Heading Style H2, que é o padrão do Client First para headings. E aqui, Text Size Medium. Perfeito. Vamos adicionar um gap de 16, né? 16 de espaçamento. Agora o conteúdo. Pode ser por aqui. Vou clicar em cima do elemento e colocar aqui. A ordem dos fatores não altera o resultado. Mesma coisa. E agora vamos fazer mais um grid aqui, pessoal. Aqui, apesar de aqui estar um display flex, mas ele cabe como grid também. É bom que vocês já vão se acostumar. Então, vou clicar aqui com o botão direito, Convert to Grid, para já ficar com um ícone. Vou colocar o nome aqui da classe, Home Results Grid. Apenas um row e 3 colunas, né? Aqui vai ter 18 de gap. Div, vou adicionar uma div dentro dessa grid. E essa div vai ter o nome de Home Results underline. Não seria nem card, né? Mas vamos deixar card. Display Flex 18, né? Line Top Left 18 de gap. Aqui, pessoal, é um H2, mas você lembra que eu falei para vocês que só podemos ter apenas um H2 por sessão? Então, o que é que a gente pode fazer? Como eu só preciso do estilo do H2 e não sinceramente do H2 lá no Flow, eu posso clicar aqui em T para adicionar um text block e vou dar o estilo do H2 aqui para ele. Se eu clicar em cima dele e adicionar na classe H2, ele vai estar com o mesmo estilo desse aqui. E aí eu só preciso mudar conteúdo e não quebro a regra de SEO. Né? Aí eu vou adicionar um parágrafo aqui nessa div que tem um card. Né? Ctrl C. Ctrl V aqui no conteúdo. Eu vou dar um wrapper aqui com a div, Alt Ctrl G. E vou adicionar o text, color, blue. Aqui já apareceu na cor certinha, mas essa cor aqui não estava estilizada ainda. Então quando vocês vierem aqui, ó, e forem criar, provavelmente vai estar assim. É só clicar aqui em black, né, para substituir a cor e o brand color mudar para blue. E outro ponto importante também, não, depois eu falo disso, mas enfim, vamos lá. Venho no card, já está tudo certinho, tudo estilizado. Aqui não, se você parar para observar, a cor está diferente, que também é gray. Já vou pegar aqui, ó, desse aqui, vou copiar essa classe, vou clicar em cima do elemento, vou dar um wrapper aqui com a div e vou colar a cor, tá? Pessoal, essa forma aqui de organizar de forma separada
Não é o padrão 100% do client first, inclusive já recebi até um feedback que eles não usam assim normalmente, mas eu gosto de utilizar porque fica mais fácil de ajustar alguma coisa caso o projeto ele tenha algum tipo de variação, né? Então, normalmente eu evito muito usar combo classes em partes que eu acredito que não tenham necessidade de serem usadas, tá? Então, vocês podem usar, por exemplo, deixa eu apagar isso aqui, text size medium, text color gray. Vai funcionar da mesma forma, ou light gray, melhor dizendo. Mas, enfim, eu prefiro fazer do jeito que eu acabei de mostrar, tá? Mas existem várias formas de chegar ao mesmo resultado. Isso aqui não compromete a qualidade do projeto, tá? Eu venho no card, duplico e vou só ajustar o conteúdo, né? Que era o que eu deveria ter feito anteriormente, né? Naquela parte ali, mas o bom que vocês já viram na prática é que até a gente que é mais experiente acaba se confundindo. Opa. Então é isso, galera. O projeto tá ficando bem bacana. Se vocês pararem para olhar, tá igual o Figma. Deixa eu publicar aqui. Ó, não sei se vocês perceberam, mas faltaram as imagens aqui. Vamos lá. Que é ao vivo, pessoal. Que é ao vivo. A realidade como ela é, às vezes a gente acaba se passando aqui em determinados projetos. Vamos lá. E aqui imagem 3. Tá. Perfeito. Vamos republicar novamente. Fechar isso aqui. Pronto. Pixel Perfect com Figma. Tá totalmente igual. E é engraçado que às vezes quando estou trabalhando, eu fico tão focado no projeto que eu acabo confundindo o Figma com o Webflow. E de tão parecido que fica, modéstia à parte, né? Então, é isso, pessoal. Dá para poder criar projetos Pixel Perfect no Webflow tranquilamente. Você vê que a página está elegante, a performance eu tenho quase certeza que está 100%. Vamos para cima. Obrigado pelo seu tempo aqui. Se tiver alguma dúvida, entra no grupo do WhatsApp, deixe seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal e tamo junto. Aquele abraço.